Eduardo Costa, de 46 anos, revelou publicamente que usou muita bomba, anabolizantes, no passado. Essa revelação veio à tona após ele aparecer com a cabeça raspada em shows e ser questionado sobre sua aparência. O cantor explicou que o uso de anabolizantes contribuiu para uma significativa queda de cabelo, deixando seus fios muito ralos. Além do impacto dos anabolizantes, ele mencionou que fatores como o estresse da pandemia e a vacina também podem ter influenciado na perda capilar. Para lidar com a calvície, Eduardo Costa se submeteu a um transplante capilar. Ele comentou que os primeiros dias após o procedimento foram difíceis, especialmente para dormir, pois é preciso ficar praticamente sentado. Apesar da mudança de visual e das críticas que tem recebido, Eduardo Costa afirmou que não está preocupado com sua imagem ou com a opinião dos haters. Ele disse que sua prioridade é a música e a interação com o público, não sua aparência, e que nunca se considerou um homem bonito. Anteriormente, Eduardo Costa já havia confessado o uso de anabolizantes em outras ocasiões, alertando sobre os perigos e os resultados que colheu, como pré-depressão e irritabilidade. Ele se arrepende profundamente do uso e não aconselha ninguém a usar, chamando-os de a pior droga que existe quando o foco é apenas estético. Ele mencionou que, em determinado momento, chegou a ter 35 quilogramas a mais em 3 meses, por conta do uso, em uma época em que era fisiculturista. Eduardo Costa e o uso de anabolizantes, detalhes e consequências. A confissão e o motivo. Eduardo Costa, aos 46 anos, foi bastante transparente ao admitir o uso de muita bomba, termo popular para anabolizantes, em seu passado. Ele revelou que essa fase estava ligada a um período em que ele se dedicava intensamente ao fisiculturismo. Segundo o próprio cantor, ele chegou a ganhar 35 quilogramas em apenas 3 meses, um indicativo da intensidade e do tipo de substância que pode ter utilizado. A busca por um corpo musculoso e definido era a principal motivação. As consequências imediatas e a longo prazo. Queda de cabelo. Esta é a consequência mais visível e que o levou a abordar o assunto publicamente agora. Ele explicou que os anabolizantes impactaram diretamente a saúde de seus folículos capilares, levando à calvície. Ele também mencionou que o estresse e a vacina, possivelmente contra a Covid-19, podem ter agravado a situação. Impacto psicológico. Eduardo Costa já havia relatado em outras ocasiões que o uso de anabolizantes o levou a um estado de pré-depressão e irritabilidade. Isso corrobora os efeitos conhecidos dessas substâncias na saúde mental, que podem causar alterações de humor, ansiedade e até quadros depressivos severos. Outros efeitos físicos. Embora ele não tenha detalhado exaustivamente outros problemas de saúde específicos para ele, o uso de anabolizantes é conhecido por causar uma série de efeitos colaterais graves, como problemas cardíacos, hepáticos, renais, acne severa, ginecomastia, desenvolvimento de mamas em homens, atrofia testicular e aumento do risco de lesões musculoesqueléticas. O ganho de peso rápido, como ele descreveu, pode sobrecarregar o corpo. Arrependimento e alerta. O cantor demonstra profundo arrependimento pelo uso das substâncias. Ele é enfático ao desaconselhar qualquer pessoa a seguir o mesmo caminho, classificando os anabolizantes como a pior droga que existe quando usados com foco meramente estético. Essa postura serve como um alerta para seus fãs e para o público em geral sobre os perigos dessas substâncias. A nova fase e o transplante capilar. Diante da calvície, Eduardo Costa optou pelo transplante capilar. Ele descreveu o processo como desafiador, especialmente o pós-operatório inicial, que exige dormir em uma posição específica e pode ser desconfortável. Essa decisão de raspar o cabelo e assumir o transplante mostra uma fase de aceitação e de cuidado com sua saúde e imagem, mas de uma forma mais natural. Postura diante das críticas. Apesar da mudança de visual ter gerado muitos comentários e até críticas, haters, Eduardo Costa parece estar em uma fase de menor preocupação com a opinião alheia sobre sua aparência. Ele enfatiza que sua paixão é a música e a conexão com seu público, e não se considera um galã ou modelo de beleza. Essa atitude reforça sua autenticidade e talvez uma libertação de pressões estéticas que o levaram ao uso de anabolizantes no passado. Em resumo, a história de Eduardo Costa é um testemunho público sobre as escolhas difíceis, as pressões estéticas e as consequências de atalhos para a busca de um corpo perfeito, servindo como um importante alerta sobre os perigos do uso de anabolizantes. Eduardo Costa revelou que seu corpo sofreu prejuízos significativos devido ao uso intenso de anabolizantes no passado, quando se dedicava ao fisiculturismo. Ele chegou a relatar um ganho de 35 quilogramas em apenas 3 meses, o que já indica um impacto severo no organismo. O principal prejuízo visível e que o levou a falar publicamente sobre o assunto é a queda de cabelo acentuada, que o fez recorrer a um transplante capilar.
Ele explicou que o uso das substâncias contribuiu para essa perda capilar, deixando seus fios muito ralos. Além do impacto estético, Eduardo Costa também mencionou consequências psicológicas e de bem-estar. Ele relatou ter sofrido de pré-depressão e irritabilidade, o que demonstra os efeitos dos anabolizantes no equilíbrio emocional e mental. Ele descreve as bombas como a pior droga que existe para fins estéticos, lamentando os resultados que colheu. Reflexão sobre as consequências e a transparência. A revelação de Eduardo Costa sobre o uso de anabolizantes e suas consequências na saúde e na aparência, como a queda de cabelo e os impactos psicológicos, nos faz refletir sobre alguns pontos importantes. Primeiro, ela destaca a pressão estética que muitas figuras públicas, e até mesmo pessoas comuns, enfrentam. A busca por um ideal de corpo perfeito pode levar a escolhas perigosas e a atalhos que, como vimos, trazem prejuízos sérios e duradouros. A confissão de Eduardo Costa é um alerta potente sobre os perigos dos anabolizantes, que ele mesmo classificou como a pior droga para fins estéticos, causando muito mais do que apenas ganho de massa. Segundo, a transparência do cantor em expor suas vulnerabilidades e arrependimentos é digna de nota. Ao falar abertamente sobre o que passou, ele não só compartilha sua experiência pessoal, mas também contribui para desmistificar o uso dessas substâncias, mostrando o lado negativo e as consequências reais que vão muito além do que é almejado inicialmente. É uma forma de alerta e cuidado para quem possa estar considerando caminhos semelhantes. Para refletir. Você acha que a exposição de celebridades como Eduardo Costa sobre seus erros pode influenciar positivamente outras pessoas a não cometerem os mesmos enganos? Qual o papel da mídia e das redes sociais na criação e manutenção de padrões de beleza inatingíveis que levam ao uso de substâncias como anabolizantes? Agradeço por acompanhar esta reflexão. Se esta discussão foi útil e interessante para você, deixe seu like. Sua interação é muito importante.